Nessa análise de hoje, vamos direto ao ponto. Quando a gente olha para trás, quem escreve a história dita a nossa compreensão do presente. E o material que vamos explorar hoje traz um resgate simplesmente fascinante e profundo da narrativa histórica do Brasil. Uma mudança de perspectiva absolutamente poderosa sobre séculos de história. Quem narra a história do Brasil? Essa é aquela pergunta fundamental que muda as regras do jogo. Durante muito tempo, existiu praticamente uma única voz hegemônica contando o que aconteceu. Mas as forças intelectuais que pegaram a caneta e reivindicaram essa narrativa conseguiram reescrever completamente a forma como a gente entende a formação social do país. Parte 1. Quem narra a história e como redefinir o passado? Para entender verdadeiramente a história de um país, é preciso dar uma boa olhada nos arquivos oficiais. Durante séculos, a história das populações negras no Brasil foi contada quase que exclusivamente através das lentes daqueles que a subjugaram, uma visão totalmente unilateral, né? Os documentos registravam uma memória muito conveniente para quem estava no poder. Mas aí, a partir da pesquisa meticulosa de intelectuais modernos, esse roteiro começou a ser virado de cabeça para baixo e fundamentalmente reescrito. O que nos leva à parte 2. Palmares. Sociedades sociais complexas sob a perspectiva da historiadora. E a primeira grande virada de chave nesse paradigma vem com o trabalho da historiadora Beatriz Nascimento. Nascida em Aracaju, em Sergipe, ela se mudou para o Rio de Janeiro no final dos anos 40, se formou na UFRJ e, olha, com uma curiosidade intelectual implacável, ela não descansou enquanto não revelou a verdadeira profundidade da resistência negra no país. Ela virou, sem sombra de dúvida, a maior referência quando a gente fala de quilombos. E aqui a gente tem uma quebra de conceitos sensacional. A visão tradicional de livro didático antigo ensinava que os quilombos eram só esconderijos improvisados, um refúgio desesperado para quem estava em fuga. Mas o resgate histórico da Beatriz Nascimento provou que Palmares, por exemplo, foi uma experiência incrivelmente sofisticada de organização política e social coletiva. E até a intensa e violenta repressão colonial lá em 1694, a realidade não era de puro desespero naqueles territórios. Pelo contrário, era uma busca real, ativa e muito bem sucedida por autonomia. Era a construção literal da liberdade acontecendo ativamente no meio daquela geografia montanhosa. É exatamente o que as fontes chamam de a paz quilombola. A dinâmica envolvia muito mais do que só o conflito com a coroa. Tinha bases muito sólidas. A gente está falando da fuga inicial como um ato de resistência, claro, mas seguida por uma reorganização social super complexa. Tinha o estabelecimento de práticas agrícolas, construção de comunidade e o desenvolvimento de uma rede riquíssima de relações internas aliadas a estratégias geniais de defesa. Avançando, chegamos na parte 3, Abdias Nascimento e o ativismo negro, o nosso artista ativista. No século XX, essa luta expandiu muito seus horizontes. O Abdias Nascimento, neto de africanos escravizados, nasceu no interior de São Paulo em 1914 e teve uma vida, para dizer o mínimo, monumental. A trajetória dele é um absurdo de vasta. Passou pelas artes nos anos 40, mergulhou de cabeça no pan-africanismo global nos anos de exílio entre as décadas de 60 e 80 e chegou aos cargos políticos mais altos do Brasil no final do século. Toda essa resistência intelectual começou a ganhar corpo nos palcos. Em 1944, ele funda o icônico Teatro Experimental do Negro, lá no Rio de Janeiro. O plano era muito claro: bater de frente com o racismo estrutural nas artes dramáticas. Ele queria valorizar a cultura afro-brasileira e formar profissionais negros, devolvendo a eles um protagonismo e uma dignidade histórica que sempre haviam sido negados. E ele levou esse impacto direto para as instituições. Como deputado federal e depois senador, a gente deve a ele mudanças cruciais. Ele foi essencial para criar a Fundação Palmares e ajudou a idealizar o Dia Nacional da Consciência Negra. Fora isso, cravou projetos revolucionários para a época, propondo desde cotas e ações compensatórias até a importantíssima lei que classificava a discriminação racial como crime de lesa humanidade. Parte 4. Arte contra o racismo estrutural e o quilombismo. Além de todo esse trabalho na política institucional, o Abdias usou as artes visuais como uma ferramenta poderosa para desmantelar opressões. As pinturas dele são incrivelmente vibrantes, carregadas de simbolismo, fornecendo uma linguagem visual muito forte para a militância pan-africana. É um resgate de tradições celebrando os orixás, transformando a própria tela num manifesto de orgulho cultural imenso.
Já na teoria, a publicação do livro O Quilombismo chegou quebrando tudo. Foi um verdadeiro terremoto acadêmico que desmascarou o que ele nomeou de mito da democracia racial no Brasil. Ele documentou de um jeito impecável a realidade do racismo estrutural, mostrando como as políticas de exclusão operavam e exigindo uma postura completamente nova da sociedade. O que nos traz a parte 5, uma obra-prima da ficção histórica, A Contadora de Histórias. Chegando no nosso século XXI, toda essa história resgatada, com toda sua complexidade e dor, encontrou uma voz épica incrível na literatura com a Ana Maria Gonçalves. Ela atuou 15 anos como publicitária, mudou de rota para a literatura e produziu algo tão impactante que ela acabou entrando para a Academia Brasileira de Letras. 952, sim, quase 1000 páginas. Esse é o tamanho do clássico Um Defeito de Cor. E não é só um volume monumental, é o resultado direto de 5 anos mergulhado em pesquisa de arquivos históricos para reconstruir o Brasil colônia e império, só que dessa vez a partir de uma ótica interna e totalmente inédita. O livro levou o prêmio Casa delas Américas e tece magistralmente aquela dura realidade do tráfico atlântico e dos conflitos sociais na Bahia do século XIX. A narrativa inteira é guiada pela Kendi, uma protagonista fantástica inspirada na figura histórica de Luísa Maim. A gente acompanha a diversidade das etnias escravizadas, as tensões políticas e a influência riquíssima e muitas vezes esquecida dos muçulmanos nas revoltas daquele período. E o jeito que a Gonçalves retrata os detalhes do cotidiano é de prender a respiração. Ela explora com profundo respeito a religiosidade africana, as tradições dos orixás e toda a organização das Irmandades Negras. É um mergulho que vai muito além da dor, mostra a força cultural e o espírito inabalável de resistência daquela população no dia a dia. Tem um trecho contundente da obra que diz assim: "Não sei de história de luta mais bela, nem de revolta reprimida com tamanha violência. Forte, não acha?" Isso captura perfeitamente a dualidade da experiência histórica afro-brasileira, aquele legado de organização e beleza imbatíveis, batendo de frente com um pano de fundo trágico de extrema violência sistêmica. É a beleza e o luto convivendo na mesma proporção. Então, para a gente fechar e refletir, quando um povo retoma a caneta para escrever sua própria história, como isso reescreve o nosso futuro compartilhado? Ao mudar o foco de uma subjugação passiva para uma narrativa de resistência ativa, complexa e engenhosa, a gente ganha uma ferramenta poderosa demais para entender as bases do nosso país hoje. Agradeço imensamente por acompanharem mais esta análise por aqui. Fica o convite para continuarem mergulhando nessas vozes brilhantes e até a próxima!